Olá, sejam bem-vindos ao Caminhos Terapêuticos, esse programa que nós fazemos aqui com muito carinho, trazendo a cada episódio um caminho diferente dentre as terapias todas que existem hoje em dia. Trazemos um profissional qualificado para falar para nós de uma terapia. E hoje eu trouxe para vocês o Body Talk. E para falar do Body Talk está aqui a Cláudia, que vai expor para a gente mais sobre essa abordagem tão linda. Bom, Cláudia, seja bem-vinda ao Caminhos Terapêuticos. Obrigada por estar aqui conosco hoje. E você pode falar um pouquinho de você mesma, sobre o seu trabalho. Tá bem. Bom, eu sou Cláudia, eu sou psicóloga e atendo psicoterapia formal, né, na psicologia, mas também trabalho com duas outras abordagens. Uma é a constelação familiar e a terceira é o Body Talk, que é sobre o qual a gente vai falar um pouquinho hoje, né? E eu sou uma terapeuta, e nessas três abordagens eu observo três campos de trabalho muito frutíferos na minha própria vida. Então, em primeiro lugar, eu fui paciente de cada uma dessas coisas e experimentei a transformação na minha história, na minha vida, na minha experiência de vida. E então, por isso, busquei me tornar terapeuta após ter experimentado as belezas e as bênçãos e as graças dessas transformações. Então, é E, isso. Cláudia, você poderia falar um pouquinho para nós sobre a origem do Body Talk, como ele foi constituído, como começou esse trabalho? Então, esse trabalho nasce, o criador é o John Veltheim, né, que é um australiano, mas que mora na Flórida, e ele tem toda uma formação, background em osteopatia, medicina chinesa e eles agrega vários conhecimentos, várias ciências em um único protocolo. Então, isso vem de uma vivência pessoal dele, em que ele teve uma dificuldade de saúde, e por isso ele chama o Body Talk como um sistema de saúde, né? Onde a gente visa a integração das partes e o fortalecimento do eu. Então, a gente parte do pressuposto de que o nosso corpo sabe se curar, né? O nosso corpo tem as próprias respostas para um caminho de saúde, do que a gente chama de saúde, que é esse corpo em pleno funcionamento. E então o que a gente faz numa sessão de Body Talk, através desse protocolo organizado pelo Dr. John e em estudos de muitas ciências, ele agrega então nesse protocolo conhecimentos orientais, ocidentais, né, a visão do funcionamento da anatomia, da fisiologia, da astrologia, da psicologia, né, e da medicina ocidental, medicina oriental, e ele vai agregando todos esses conhecimentos num protocolo único, que se você quiser até te apresento. E nesse protocolo, a gente pode, então, passear pelo protocolo, né? Nesse protocolo, a gente encontra várias abordagens, vários conhecimentos. E o que a gente faz a partir da sabedoria inata do nosso corpo e do corpo do cliente, né? Sabedoria inata do cliente, encontrar o melhor equilíbrio, a melhor organização de saúde para esse organismo, a partir dele mesmo, da própria sabedoria. Então, esse passeio pelo protocolo é orientado pela sabedoria inata do nosso ser. Então, não é o terapeuta que diz qual é a prioridade de hoje, né? Então, o cliente chega com a própria agenda, né? Com essas demandas mentais que a gente tem conscientes, né? As demandas. Estou com sintoma tal, tenho me sentido assim, tenho me sentido assado, tal sintomatologia. Ele traz essa agenda, como a gente chama, consciente dele, mas ao deitar na maca, a gente então começa com o pedido de permissão para aquele ser, para aquele corpo-mente, para aquele complexo corpo-mente, para passear por esse protocolo, encontrando as prioridades daquele momento, daquela sessão, para essa reorganização daquele ser.
Quem Então, observa uma sessão de body talk ou para o próprio paciente, digamos assim, parece quase uma coisa paranormal, né, é Cláudia? maravilhoso, né? A gente usa como técnicas para conversa com o corpo, né? O sinal de corpo, como a gente chama, que é essa resposta muscular, né? Ao sim e ao não. E a gente, então, no início da sessão, a gente pede permissão para trabalhar com aquele complexo corpo-mente naquele momento. E o terapeuta é um observador da sessão e das prioridades daquele ser naquele dia, naquele momento. Então, toda sessão de Body Talk tem como objetivo, não é diagnóstico, não é prognóstico, não é nada disso. É organizar o corpo. Porque o nosso complexo corpo-mente, ele busca o tempo todo estar em equilíbrio. E muitas vezes, Carla, um sintoma é uma busca de equilíbrio do organismo. É esse organismo tentando equilibrar essa complexidade, né, que ali está se dando. Então, algumas dores emocionais, algumas circunstâncias da nossa vida vão marcando a nossa história. E o corpo vai tentando lidar com aquilo do melhor modo que ele pode. Quando eu falo corpo, eu não estou falando só do corpo físico, mas desse ser integrado. E o que a gente faz com o Body Talk é ir reorganizando essa comunicação das partes e relembrando ao seu ser que você sabe como se curar, que você tem todas as respostas, que você pode se reorganizar a partir de si mesmo. Então, o Interessante. terapeuta não comanda, né? Isso é muito interessante, né? Em que o próprio corpo possa dizer o que é a minha prioridade hoje. E cada sessão é completa nela mesma. Então, só ao final de uma sessão de Body Talk, a gente também a sabedoria inata que nos orienta sobre haver ou não demanda para uma próxima sessão. Se é com este terapeuta ou se seria outro terapeuta melhor para observar a sessão, a próxima sessão, e em quanto tempo. Então, o caminho do Body Talk é um caminho muito respeitoso e muito alinhado com as necessidades e prioridades daquele ser. Entende? Eu acho isso muito diferenciado, né? Então, se chama Sistema Body Talk, porque é um sistema de saúde que integra muitos conhecimentos dentro de um mesmo protocolo, né? E por isso, muitas vezes, o observador, que é o terapeuta, muitas vezes se torna melhor um observador do que outro, porque ele também se aproveita do background desse terapeuta. Então, no meu caso, né, que sou psicóloga, que tenho essa visão e esse conhecimento, esse background da psicologia, e também sou consteladora, então também tenho essa visão sistêmica que eu trago do meu conhecimento, da minha experiência em constelação. Então, isso muitas vezes na sessão de Body Talk, isso se apresenta em conceitos ou dentro do próprio protocolo, que abre espaço para essas outras modalidades serem agregadas. Então, é uma terapia dinâmica, está sempre, né? O protocolo está sempre sendo revisto e agregado, e é maravilhoso. É realmente muito bom. E os resultados, muitos são visíveis ou não, porque nós temos muitas partes invisíveis, não é? Mas sempre acontecem. Então, toda a sessão de Body Talk promove uma mudança, né? No mínimo, essa reintegração e esse reequilíbrio numa esfera mais saudável e mais própria, apropriada para as prioridades do seu complexo corpo-mente naquele momento da sua vida. Muito interessante, Cláudia. E o que seria, por exemplo, uma demanda para que a pessoa fosse procurar o Body Talk? Que tipo de situação seria indicado? Olha, Carla, normalmente as pessoas chegam ou com uma sintomatologia física, ou mesmo encaminhadas pelo psicólogo, ou pelo médico, ou por alguém que seja paciente, um amigo, alguém da família, né? Nessa busca de resolução, ou mesmo de encontrar respostas para um sintoma repetido, ou por algo que de repente surge, né? Aspectos de saúde mesmo.
Normalmente as pessoas vêm por uma sintomatologia. Algumas pessoas vêm por curiosidade. Ah, tem um amigo que faz as sessões e diz que é muito bom, eu quero vir. E é muito interessante porque as pessoas, como todo mundo é único, né? E cada um tem um modo de responder, nós também temos um modo de funcionar em resposta às sessões, né? Então, algumas pessoas rapidamente demonstram mudanças físicas no sono, no funcionamento do sistema digestório, ou algumas pessoas percebem uma mudança no paladar, uma mudança no seu ritmo de energia para a vida mesmo. Outras pessoas sentem, isso me faz tão bem e eu volto. Isso me faz bem e eu volto, né? Me sinto mais relaxada. Algumas pessoas sentem respostas muito sutis no modo como lidam com as suas próprias emoções. Algumas percebem mudança nas relações. Então, os resultados que a gente pode encontrar, a gente também vai observar. Eu costumo dizer para os meus clientes de Body Talk, assim, você vai me contar o que é que mudou. Então, às vezes, uma pessoa vem, eu tenho uma tosse que se repete, ou uma enxaqueca que nunca melhora, ou eu gripo todo ano muitas vezes, ou o meu sono é muito ruim. Então, essa sintomatologia se apresenta. Às vezes, a gente faz 1, 2, 3 sessões de Body Talk, nunca se trabalha em nada que pareça estar ligado àquilo. E um dia a gente perguntei, como anda aquela tosse? Ou como anda o seu sono? E a pessoa fala, sabe que eu tenho dormido melhor? Sabe que esse mês eu não tive enxaqueca no meu ciclo menstrual? Então, porque é isso, né? Somos seres integrados. E físico, emocional, espiritual e mental são todos parte, né? Ou esferas ou dimensões de um ser único, integrado. Não é um monte de gavetinha como a gente está acostumado a olhar ou a pensar que somos, né? Então, Sim. às vezes a gente vem e trabalha numa história familiar que se mostra numa sessão de Body Talk e o sono volta a acontecer. Sim. Ou às vezes a gente faz uma hidratação de células específicas do baço, e aí a pessoa não tem mais aquela dor de cabeça, ou enfim, ou a gente libera, tem uma dor no ombro que nunca muda, uma dor na lombar, aí a gente libera uma emoção que estava ali congestionando aquela região do corpo, né? Paralisada, estagnada naquela região, que não é uma região apropriada para guardar a emoção. Você faz a liberação daquela emoção e a pessoa não sente mais aquela dor, né? Então, tá tudo vinculado, né? No fundo, É nós fantástico, né? tudo. Fantástico. Bom, nós vamos agora para o nosso intervalo e já já estamos de volta aqui com vocês. E o Body Talk, Cláudia, ele é um tipo de terapia passiva em relação à pessoa, ao cliente que está ali, né? Ele não fala, ele não precisa falar, ele não precisa trazer os conteúdos necessariamente, né? Ele Não, simplesmente se deita ele deita na maca e você vai, de alguma forma, fazendo essas testagens, que para ele pode parecer algo até paranormal, né? Quando o terapeuta diz, e eu sei porque eu já fiz Body Talk com você, e ele vai dizendo, o terapeuta vai dizendo o que é necessário no seu organismo, vai dizendo como equilibrar, vai dando instruções para o organismo. Isso realmente tem um efeito impressionante, trabalhando com essa inteligência inata do organismo. Parece algo paranormal, Cláudia. Então, por isso que a gente precisa fazer o curso e aprender, né, a usar essas ferramentas. Então, a gente usa esse feedback neuromuscular, que é uma resposta diferente na musculatura, no peso da musculatura, né? Para o sim e para o não. Então, a primeira coisa que a gente faz é calibrar isso. No momento em que o paciente deita na maca, e sim, ele pode fazer sentado, e sim, as sessões acontecem à distância. Eu tenho pacientes em outros países, né? Pessoas com quem eu nunca estive presencialmente, e nesse momento da pandemia, mesmo os meus pacientes que moram aqui na minha cidade, que são clientes que eu atendia, né, presencialmente, eu estou atendendo à distância, e a gente, então, a primeira coisa que a gente faz é essa calibragem.
o que é o sim e o que é o não. E exatamente com essa calibragem eu vou passear pelo protocolo. Então, assim você está falando com a inteligência inata da pessoa a diretamente, nem passa sabedoria pelo inata consciente dela, né? isso é a sabedoria inata do corpo, né? Isso não é sobre a mente, é sobre o complexo corpo-mente, que envolve físico, emocional, espiritual e mental. Então, é muito legal, porque quando a gente inicia a sessão, a primeira coisa que a gente checa é se há permissão para a sessão, se a permissão é uma necessidade, se é necessário. Vou pedir permissão para a mente dessa pessoa, porque às vezes, nossa, isso é inacreditável. Será que isso é coisa de Deus mesmo, né? Será que isso é uma coisa esquisita? O que, que vai fazer comigo? Então, às vezes, a gente tem essas crenças, esses bloqueios e esses medos. Então, ali nesse primeiro item do protocolo, que é permissão, a gente já checa isso, o que, que precisa ser trabalhado ali. E tendo, né, não tendo mais preocupação sobre a permissão, tendo a permissão dada do seu complexo corpo-mente, físico, emocional, espiritual, mental, e também do meu, enquanto terapeuta, né? Podemos começar a sessão se há demanda para a sessão. E aí a gente começa com essa pergunta, sempre com essa pergunta, né? Sessão 1 do protocolo é prioridade? A resposta pode ser sim ou não. Sessão 2 é prioridade? Se a resposta lá foi não. Não. Sessão 3, não. Sessão 4 do protocolo, sim. Pronto, entrei naquela casa, naquela parte do protocolo, né? É química do corpo? Não. Memória ativa? Não. Tá? E assim eu vou, item por item. Linfa? Sim. Entrei naquela bolha da linfa, né? Tá? Então a gente vai minuciosamente até que eu mais específico, algum detalhe a mais? Não. Então esse é meu primeiro item, que vai se vincular, começa de novo. Ainda lá em linfa, não. Sessão 4, não, eu começo a sair da bolha, né? Então, sessão 3, ando para trás. Sessão 2, não. Sessão 1, sim. 5 elementos? Não. 5 sentidos? Sim. Aí entro na bolinha de 5 sentidos. Então, essa conversa é tudo no sim e no não, na resposta da sua musculatura. Muito legal, né? Interessante, Então, quem está fantástico, conduzindo incrível. não é nada paranormal, é mesmo essa sabedoria inata do meu corpo. E assim, Carla, no fundo, a gente sabe que tem essa sabedoria. Você sabe que se você comer tal coisa, aquilo não te faz bem, mas você vai lá e insiste e come. Você E sabe é que aquele incrível essa ambiente inteligência, né, Cláudia? Essa é isso. inteligência é incrível, porque o organismo está o tempo inteiro liberando hormônios, elementos químicos, trazendo um equilíbrio perfeito. Imagina tudo que tem que estar perfeito em funcionamento para a gente estar vivo o tempo inteiro. Se a gente tivesse que ficar pensando nisso, ou fazendo conscientemente, Então, não ia então dar é tudo certo, né? funcionando, o coração está batendo desde antes da gente existir. A gente está respirando desde o momento que nasce, automaticamente. Então, a gente tem um sistema nervoso autônomo, a gente tem, né, o cérebro reptiliano tomando conta dessas partes. Mas a gente tem, quantas vezes, né, o inconsciente, isso na psicologia também fala disso com tanta propriedade, é tão lindo, né? O inconsciente não está dormindo, ele está lá, inclusive durante os nossos sonhos, atuando, trazendo conteúdos. Então, o que o Body Talk faz é essa conversa livre, né, e verdadeira, e eu digo até emocionante com o nosso corpo, onde às vezes histórias que eu vivi lá na minha infância, ou às vezes na semana passada, né, estão atuando em mim. E eu preciso liberar as emoções que às vezes não foram expressas, ou o modo como eu senti aquilo. Enfim, são tantas coisas, a gente está o tempo todo interferindo no ambiente e o ambiente está o tempo todo interferindo na gente. Né? Há uma interação em de todas as minhas partes, mas eu também estou integrada ao todo, né? Estou respondendo a esse todo onde eu estou inserida. Né? Cláudia, você poderia trazer para a gente um exemplo de um caso que você tenha tratado com o Body Talk, que tenha sido interessante, ilustrativo, para a gente perceber como funciona? A gente tem números, né? E uma das coisas mais legais é a gente atender os bebês dentro da barriga das mães. Então, às vezes, eu tenho pacientes gestantes, né? E elas vêm para suas sessões e, de repente, os bebês começam a pedir as sessões para eles também, né? Todos os bebês na barriga, não. Mas eu nunca me esqueço uma paciente
que veio gestante e depois a bebê começou a ter as próprias sessões. Quando ela nasceu, ela vinha para sessões de Bartók na demanda do próprio complexo corpo-mente dela. E um dia a mãe veio para a sessão e me falou, achei tão bonitinho, ela tinha uns 6 meses, que ela chorou no meio da noite, eu cheguei no berço, ela estava ela mesma tocando a cabecinha e o coração, né? Porque Que ela já estava ali, lindo! aprendeu aquilo, né? Com 6 Que meses, então é lindo! lindo. E sim, Concordo. uma outra gestante que eu estava vindo para sessões e a bebê também começou a receber sessões, né? Às vezes dentro da sessão da mãe, uma parte da sessão para o bebê, mas eu tive uma criança, um bebê, que tinha a agenda dele diferente da mãe. Então era muito na barriga. E era muito interessante. Mas essa bebezinha, eu não sabia, né? E a primeira vez que ela pediu uma sessão, apareceu uma questão no rim e a gente trabalhou essa questão no rim do bebê, ainda na barriga da mãe. E a mãe me retornou a ligação alguns dias depois, que tinha ido fazer uma ecografia e que o médico tinha mostrado e comparado as duas ecografias para ela. O médico não tinha trazido para ela ainda como uma questão, porque ainda estava acompanhando como ia e que aquilo tinha sumido do rim da criança. Nossa, que incrível, que incrível. Então é muito legal, né? Impressionante, Então, realmente. eu também me lembro de um caso que me assustou um pouco no início, porque a gente às vezes fica impressionado com algumas coisas, alguns resultados, né? De pessoas que estavam, uma pessoa, por exemplo, que estava com pedra no ureter e a pedra se deslocou e saiu, né? E a pessoa me ligou, e a pessoa ia fazer uma cirurgia e não precisou. Uma pessoa que eu trabalhei em uma raiva contida no intestino desde a primeira infância dela, na época de desfraude, né? Dessa época do controle dos esfínteres. E essa paciente viajou a trabalho e ela teve um sangramento, né? Ao evacuar. Ficou muito assustada, foi para o hospital e tudo, e exame aqui, exame ali, o médico falou, não tem nem um vasinho, não tem nada, não tem nada. E aí ela, voltando para casa, se lembrou da sessão e me ligou. E a gente tinha trabalhado uma explosão de raiva, né? Uma implosão de raiva. E aí o corpo botou para fora, né? Provavelmente aquela raiva coaguladinha lá. Então a gente tem essas histórias, sabe, Carla? São histórias muito bonitas. E a minha primeira paciente de Bartók, a minha primeira cliente, foi uma grande amiga que na época tinha descoberto um câncer de mama e eu não tinha intenção de ser terapeuta certificada, até porque não tinha muito tempo na minha agenda para isso, mas eu fazia sessões, eu tinha feito os cursos e já fazia sessões então para os amigos, e ela tinha sido a minha primeira. E ela ela fazendo as sessões de quimioterapia, a gente sempre fazia sessões para os efeitos colaterais, né, para ela sentir menos. E eu nunca me esqueço que teve um momento que eu estava viajando e eu acabei não fazendo a sessão para ela, e foi a única sessão de quimio que ela passou mal, enjoou, teve reações mais severas, né? Nas outras ela ficou, sim, teve os efeitos de ficar mais fraca, ficou de repouso, mas conseguia trabalhar de casa, né? Não teve nenhuma reação desagradável, né? De enjoo, não teve. Então, eu também fiquei bem surpresa na época, eu era uma iniciante e nunca me esqueci, né? De que isso também. Então, às vezes, porque a gente precisa entender que morrer é curar também, né? Às vezes uma pessoa vem e está numa condição de saúde muito severa, todos nós vamos morrer, né? Então, não é sobre evitar a morte, é sobre valorizar a vida e sobre viver bem, com qualidade, em todos os aspectos da nossa vida. Então, quem faz Bartók morre? Sim. Quem faz Bartók adoece? Também. Mas só quando é doença mesmo, só quando é a morte mesmo, né? E não essas emoções mal resolvidas ou essas questões que ficam ali anos a fio adoecendo a gente. A gente vai limpando as relações, os vínculos, os afetos e colocando tudo nos seus devidos lugares. Então a vida pode fluir com mais qualidade, né?
Existe alguma coisa que a pessoa em casa possa fazer para se auxiliar? Alguma ferramenta do Body Talk? Existe os cortes e também tem um curso específico do Body Talk que se chama Body Talk Acesso, que qualquer pessoa pode e deve fazer com as 5 técnicas de prevenção de saúde, de fortalecimento de saúde, né? Que a gente pode fazer em casa. A gente demora aí uns 10 a 15 minutos por dia, depende de cada um, do ritmo de cada um de fazer, mas se chama Body Talk Acesso. E é um curso bem acessível, é de uma tarde, às vezes de um dia, dependendo do instrutor, o modo como ele, assim, como ele organiza o curso. Tem tido esses cursos online e é acessível para todo mundo, inclusive em relação a preços e horários, né? E nós, terapeutas, também fazemos, né? Fazemos o curso e procuramos fazer o acesso em nós mesmos diariamente, se não pelo menos uma vez por semana, para que a gente possa ir fazendo essa manutenção de saúde e desse estado organizado do nosso corpo. Bom, Cláudia, eu quero te agradecer muito por ter estado aqui conosco, falando sobre o Body Talk. Muito obrigada, e gostaria de saber de você o que você acha dessa proposta da TV Psi, pela primeira vez uma TV trazendo apenas conteúdos de saúde mental, tornando acessível para as pessoas. Como isso chega para você? Eu acho incrível, eu acho maravilhoso, serei uma propagadora, além de estar sempre em contato com vocês. Então, vocês estão de parabéns e vamos propagar, porque muito da saúde não está em cura de sintoma, mas em uma melhor qualidade de vida, né? A gente procurar viver o dia a dia de uma forma equilibrada e onde a gente não precisa adoecer, né? Sim. Só mesmo quando não tem jeito. Né? E não como sintoma de outras dores, né? Então, bem-vinda a essa TV, parabéns. Muito obrigada, TV Psi, obrigada a você, querida. E então, bom, muito obrigada e, né, que esse trabalho do Body Talk possa produzir bons frutos à vida de muita gente sempre. Obrigada a você em casa por ter estado conosco e até o próximo Caminhos Terapêuticos. Um abraço, querida. Muito obrigada e obrigada a todos.